desse texto sagrado em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Aleluia, que é o nosso tema da mensagem de hoje. O pecado de Tiatira, quando a igreja tolera o que Deus condena. Repita comigo: o pecado de Tiatira. Pecado de Tiatira. Quando a igreja tolera. Quando a igreja tolera o que Deus condena. o que Deus condena. O pecado de Tiatira é o pecado que está dominando as igrejas nos dias de hoje. O pecado de Tiatira, ele continua sendo praticado nas igrejas atuais do século 21. Vamos ler Apocalipse. Gostaria de toda a sua atenção ao texto sagrado. Apocalipse 2, versículo 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine, engane os meus servos, para que se prostituam e coma dos sacrifícios da idolatria. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai celestial, Deus eterno e poderoso, Criador dos céus e da terra, louvamos o teu nome, te exaltamos na beleza da sua santidade. Pedimos uma palavra revelada pelo teu Espírito Santo para a edificação da sua igreja. Fale conosco, Senhor, conforme o seu querer. Meu Deus, eis-me aqui, eis a sua igreja. Todos queremos ouvir a sua voz, a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Toma teu assento com a Bíblia aberta. Sempre que um pregador for pregar, é importante você manter a Bíblia aberta, para então você o acompanhar, o texto, os versículos, a cada detalhe do que vai ser pregado. Hoje o crente é preguiçoso. Se tem uma coisa que o crente pouco faz, é ler a Bíblia. O crente hoje passa mais tempo nas redes sociais, passa mais tempo no celular, é capaz de ficar 2, 3 horas assistindo vídeos, acompanhando notícia ou procurando algo para distrair a sua mente. Mas a Bíblia, ele só lê na igreja quando o pastor pede para abrir a Bíblia. Os crentes da geração de hoje, muitos já não carregam nem mais a Bíblia. Eles estão vivendo como robôs virtuais. Quando o pastor pede para abrir a Bíblia, que é o livro sagrado, a Bíblia que é a boca de Deus falando ao homem, a Bíblia que é o maná que Deus mandou no deserto, a Bíblia que é uma fonte inesgotável de conhecimento das Escrituras Sagradas, a Bíblia que é a teologia, porque teologia significa estudo de Deus, a Bíblia que nos dá inspiração, que nos dá força, vigor, a Bíblia é o pão vivo que desceu do céu, a Bíblia é a fonte de água que jorra para a vida eterna, a Bíblia é escudo protetor do crente. Provérbio 30, versículo 5, toda a tua palavra é pura, escudo para os que confiam nela. A Bíblia é tudo, e os crentes não têm mais intimidade com a palavra, com a espada. A Bíblia é espada, é escudo, a Bíblia é a raiz que mantém o crente alicerçado. O próprio Senhor Jesus, ele
falou para os seus seguidores, para os seus discípulos, não ser somente um ouvinte da palavra de Deus. Ele vai exortar em Mateus 7, versículo 24, 25, dizendo: não seja somente ouvintes, não seja semelhante a um homem insensato que ouviu a palavra, mas não colocou em prática. E esse homem insensato é a geração de hoje, que edificou a sua casa sobre areia. E quando vem a luta, o vento, a tempestade, ele cai, porque ele não tem alicerce, ele não tem fundação, ele não tem firmeza. Mas Jesus então continua dizendo: mas sejais como um homem prudente, que ouvindo as palavras do Senhor, colocou em prática. O que é colocar em prática? Cumprir aquilo que foi dito, obedecer, amar, temer, guardar no coração, como disse o salmista Davi em Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para me não pecar contra ti. Então o homem prudente são aqueles que ouvem e as colocam em prática. E quem coloca em prática a palavra é semelhante ao homem que alicerçou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a tempestade, a perseguição, veio o levante, se levantou o inferno, mas aquela casa se manteve de pé, se manteve firme, porque somente a palavra que vai nos fortalecer e nos manter firme no chamado, no propósito de Deus. Meus amados irmãos, esse texto sagrado, no último livro da Bíblia, o Apocalipse, o livro temido, o livro talvez mais difícil de entender a muitas pessoas que têm confusão, que não conseguem entender o Apocalipse. Mas as pessoas que não entendem são as pessoas carnais, porque a Bíblia diz que o homem espiritual de tudo discerne e dele nada é discernido. Glórias a Deus. O Apocalipse é o livro da revelação, o último livro da Bíblia, escrito pelo apóstolo João, que teve uma experiência espiritual na ilha chamada Pátimo. João, apóstolo do Senhor Jesus, foi um dos primeiros discípulos a ser escolhido por Jesus e também foi um dos últimos, aleluia, a morrer. A história diz que João foi o último, né? Alguns historiadores, o próprio livro dos Mártires, diz que João foi lançado num caldeirão de azeite fervendo e quando ele estava lá dentro, naquele caldeirão fervendo, diz o livro dos Mártires, não a Bíblia, diz que ele se manteve vivo, não morreu. Algo extraordinário. Mas eu creio, porque Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado no fogo e não morreram. Mas vamos à Bíblia, o texto bíblico. João foi levado à ilha de Pátimo, foi preso por pregar o evangelho, por testemunhar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Aprisionado, isolado na ilha de Pátimo, a Bíblia diz que Deus arrebata João em espírito. Arrebatamento em espírito. Arrebatamento é bíblico. Existem duas formas de ser arrebatado. A palavra arrebatado significa tirado, arrancado rapidamente, tirado com força. A primeira forma de arrebatamento na Bíblia é que Deus arrebatou Enoque, arrebatou Elias, tirou, arrancou, tirou eles, levou. A outra forma é o arrebatamento em espírito, como Paulo foi arrebatado em espírito, levado ao terceiro céu, como João que foi arrebatado
E João teve experiências espirituais mais profundas que o apóstolo Paulo. Que isso, pastor? Sério? Irmão, a experiência de João no livro de Apocalipse, eu não vejo nenhum outro homem, aleluia, louvado seja Deus, com tanta experiência, com tanta profundidade da revelação final. O livro do Apocalipse é o livro da revelação. Essa revelação é chamado de escatologia. Escatologia, que significa no grego estudo das últimas coisas, das coisas que hão de acontecer. Porque Apocalipse revela o que vai acontecer nos últimos tempos, nos últimos dias. Por isso é chamado de escatologia, estudo das últimas coisas que hão de acontecer. Aleluia. João teve visões gloriosas, e muitas dessas visões com significado, com simbolismo espiritual. E no meio, aleluia, desta perseguição ao cristianismo, no meio da dor, no meio de tanto sofrimento que João teve ao ser preso, Deus arrebata ele e vai mostrar as coisas que hão de acontecer no futuro. Vai mostrar para João algo, aleluia, extraordinário. Vai mostrar o reinado do anticristo. Vai mostrar as 7 igrejas do Apocalipse, a situação que elas se encontravam. Vai mostrar os cálices da ira de Deus, as trombetas de Deus. Vai mostrar o período de 7 anos de grande tribulação. Vai mostrar a batalha do Armagedon. Vai mostrar o milênio, o reino milenar de Cristo, o reino de justiça. Vai mostrar a prisão do diabo por 1000 anos. Vai mostrar a ira de Deus espalhada sobre toda a terra. Vai mostrar a convenção dos judeus clamando e crendo no Messias. Vai mostrar os 4 cavaleiros do Apocalipse. Vai mostrar o livro que somente o Cordeiro foi digno de abrir. Mas me chama a atenção que vai mostrar 7 igrejas. Aleluia, 7 igrejas do Senhor Jesus Cristo. E Deus manda João escrever e enviar às igrejas. Aleluia, 7. Por que 7? O número 7 é a perfeição. O número 7 é o número de Deus. E cada uma dessas igrejas, Deus vai exortar elas. Deus vai mostrar aonde elas estão errando. Deus vai mostrar a fraqueza. Deus vai mostrar o pecado. Deus vai revelar como estava vivendo aquela igreja. Deus vai requerer arrependimento. As igrejas que Deus está mostrando, Ele vai requerer arrependimento. Deus vai exortar a igreja ao arrependimento. E a igreja de Tiatira é a 4ª igreja que Deus vai mostrar. Tanto é que em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 18, me acompanha, a Bíblia diz assim: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a um latão reluzente. Veja que a Bíblia diz que João vai escrever à igreja de Tiatira dizendo, aleluia, isto diz o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, que tem os pés como um latão reluzente, olhos como chama de fogo. João já começa dizendo, isso diz o Filho de Deus, o dono da igreja. Isso diz o Senhor Jesus, que tem os olhos como chama de fogo. E o que significa que tem os olhos como chama de fogo? Ele vê tudo. Significa que ele vê tudo. Vê o pecado escondido. Vê a vida fora do altar. Então João
vai começar escrevendo a igreja de Tiatira. Ele tem os olhos como chama de fogo. Ele vê tudo, vê o oculto, vê o pecado escondido, vê a vida fora do altar. Aleluia. E João continua dizendo: e ele tem os pés como um latão reluzente. Aleluia. Mostra que ele pisa com justiça. Cristo não negocia com pecado dentro da igreja. Ele pisa com justiça. Ele é o juiz que vê tudo que está em oculto, tudo que está, aleluia, escondido, e ele não negocia com pecado, aleluia, escondido, com pecado oculto dentro da igreja. Por isso a Bíblia diz que ele tem os olhos como chama de fogo. A igreja pode esconder o pecado do pastor, dos irmãos, dos seus familiares, mas não esconde de Jesus, porque Jesus, ele vê tudo. Os seus olhos é como chama de fogo. Oh, glória a Deus. No capítulo 2, no versículo 19, olha que diz o texto: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu trabalho e a tua fé e a tua paciência. Observa uma coisa neste versículo: a igreja de Tiatira tinha obras. Número 1, o que a igreja tinha? Obras. A igreja tinha amor. A igreja de Tiatira tinha o quê? Amor. Aleluia. A igreja tinha trabalho. A igreja tinha fé. A igreja tinha paciência. A igreja de Tiatira tinha 5 virtudes. Aleluia. Primeira virtude que tinha: obras, amor, trabalho, fé e paciência. Veja que esta igreja, aleluia, tinha boas obras, tinha amor, tinha fé, tinha paciência, mas o problema é que a obra não substitui a santidade. Aleluia. Existe hoje, nos tempos que estamos vivendo, igrejas que têm amor, igrejas que têm boa obra, igreja que tem fé, que tem trabalho, igreja que tem paciência, mas não tem santidade. Aleluia. Uma igreja, ela pode cantar, ela pode pregar, pode evangelizar, pode fazer campanha, pode fazer obras sociais, ajudar o necessitado, e ainda assim está sendo reprovada por Deus se estiver tolerando o pecado. Tem muitas igrejas hoje, se você olhar para ela, é uma igreja que tem amor, é uma igreja que ajuda os necessitados, tem trabalhos sociais fantástico, tem comunidade terapêutica, tem creches, orfanatos, aleluia, cuida do pobre, tem obras que, se você olhar, você fica alegre. Uma igreja que tem obra, que tem trabalho, que tem paciência, que acolhe bem os irmãos. Mas quando esta igreja, mesmo com boa obra, mesmo tendo amor, mesmo tendo fé, mesmo tendo paciência, tolera o pecado, aleluia, as obras não vai substituir a santidade, porque igrejas como outras denominações, outras religiões, também tem amor, também tem boas obras, também tem ações sociais, mas tolera o pecado, pratica a idolatria, pratica o pecado. E a igreja de Tiatira estava indo pelo mesmo caminho. Tinha boas obras, tinha amor, tinha fé, tinha paciência, tinha trabalho, mas estava tolerando o pecado, estava aceitando o pecado. Deus não rejeitou a igreja de Tiatira pelas suas obras, aleluia, mas por falta de santidade. A igreja, aleluia, até se importava
em fazer uma boa obra, tinha amor entre os irmãos, tinha paciência, era uma igreja de fé, mas eles não se importavam com a santidade. E a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o 16: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, porque santo é Deus, porque está escrito que Deus é santo. Não adianta ter boa obra, não adianta fazer caridade, não adianta ter dons espirituais, não adianta ser conhecida, ser rica, aleluia, ter trabalho, ter fé, ter paciência, ter amor, mas se não tiver santidade, não adianta. A igreja tinha tudo de bom: amor, fé, trabalho, paciência, caridade, mas não tinha o principal: santidade. A igreja estava tolerando o pecado. Veja no versículo 20: o pecado de Tiatira foi tolerar Jezabel. O pecado de Tiatira foi tolerar o quê? Jezabel. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Tolerar significa, olha o que significa tolerar. Olha a igreja de Tiatira, uma igreja de boas obras, de amor, tinha amor. Tem muitas pessoas, irmão Edson, que quando você prega a verdade, quando você exorta a igreja, quando você prega a doutrina, eles falam que nós não tem amor, eles falam que nós é duro, que nós é radical. E as igrejas que tem amor, que fala bem, que fala manso, que fala com carinho, com amor, Eu vou descer com livramento, que ajuda, que dá cesta básica, que faz caridade, que faz tudo, está tolerando o pecado. A igreja de Tiatira era assim, tinha muitos membros, tinha muito amor, muita fé, muitas obras, muito trabalho, tinha paciência, mas tolerava o pecado. E sabe o que é tolerar o pecado? Vê se as igrejas de hoje não estão assim. Veja como está as igrejas hoje. Faça uma reflexão. Nós não estamos julgando, porque o juiz é aquele que tem um pé como um latão reluzente. O juiz é aquele que tem os olhos como chama de fogo, que vê o que está oculto. E agora Deus vai revelar o que estava em oculto na igreja de Tiatira. Aleluia. Deus vai mostrar que a igreja de Tiatira fazia tudo certo, mas estava fechando com o pecado, estava aceitando o pecado, estava tolerar o pecado. Veja bem o que significa a palavra tolerar: permitir, aceitar, não corrigir, não confrontar, não disciplinar. Repetindo, o que significa tolerar? Permitir o quê? O pecado. Aceitar, a igreja estava aceitando o pecado. Não corrigir, eles não estavam corrigindo o pecado. Aleluia. Havia pecado, mas não tinha correção. Estavam aceitando tudo dentro da igreja. Estavam aceitando o mundanismo. Estavam aceitando o secretismo religioso. O que é secretismo religioso? Que você vai ver, aleluia, que ele estava tolerando a idolatria, que Deus não se agradava, trazendo secretismo religioso, a mistura de outras religiões, cultos pagãos, práticas pagãs para dentro da igreja, festejando, comemorando festas ligadas ao paganismo, comemorando a festa junina, festa aos mortos, aleluia, comemorando a prática de fé morta aos deuses mortos, a idolatria, trazendo, aleluia, o paganismo para dentro da igreja, aleluia. Eles estavam aceitando o adultério,
a fornicação, a sensualidade, aceitando a lascívia dentro da igreja. Eles estavam tolerando o pecado de Jezabel dentro da igreja. Não havia disciplina. Eles não confrontavam o pecado, porque hoje, pastor que confronta o pecado, ele é visto que não tem amor, ele é visto radical, ele é visto intolerante. Pastor, aleluia, que confronta o pecado, que disciplina, que exorta a igreja a abandonar o pecado, ele não é visto com bons olhos, ele não é visto como um homem de Deus. Sempre ele vai ser visto como um homem radical, homem sem amor, homem que não tem paciência, homem que não é de Deus. Sempre as pessoas vão valorizar aqueles que toleram os seus pecados, aqueles que passam a mão, que jogam o pano por cima, que aceita o pecado na igreja, que aceita o adultério, que aceita a prostituição, a lascívia, que aceita a mentira, a idolatria, o engano dentro da igreja. A igreja de Tiatira estava deixando uma falsa profetisa ensinar e enganar os servos de Deus. Havia uma mulher, aleluia, que era uma falsa profetisa, que começou a profetizar e ensinar dentro da igreja falsas doutrinas. Começou a ensinar, aleluia, como nos dias de hoje não tem nada a ver, aleluia, Deus só quer o coração, pode viver de qualquer jeito, não precisa santidade, todo mundo faz, por que nós não pode fazer? Isso é costume antigo, irmão. Deus não se importa com isso, não. Pode sim fazer sexo, namorar, pode sim comemorar festas mundanas, pode sim usar a roupa que vocês quiserem, pode sim, aleluia, ser feliz. Deus só quer que a gente seja feliz. Esta mulher que ganhou o nome de Jezabel, essa Jezabel não é a mesma do Antigo Testamento, mas a Bíblia chama ela de Jezabel pelas características que ela vai introduzir dentro da igreja, e nós vamos ver isso. Ela dizia profetiza, mas a sua mensagem levava o povo para o pecado, aleluia. Precisamos ter cuidado, nem todo mundo que diz Deus falou comigo, muita gente fala, Deus falou comigo. Deus falou comigo para fazer assim. Deus falou comigo, mas não é Deus que está falando. É porque esta mulher era uma profetisa. Ela trazia falsos ensinamentos e sempre dizia em nome de Deus. Igrejas que toleram o pecado hoje, igrejas que aceitam o pecado hoje, igreja que não confronta o pecado, igreja que não corrige, igreja que não disciplina, tem o mesmo espírito de Jezabel, tem o mesmo espírito que esta mulher. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 4 versículo 1: amados, não creiais em todo espírito, mas provar se os espíritos são de Deus. Hoje as pessoas criam ensinamento antibíblico. Como assim, pastor? Ensinamentos que não é bíblico, e as pessoas acreditam, porque elas falam, Deus me revelou, Deus falou comigo em sonho, Deus me mostrou, Deus me arrebatou. A Bíblia diz, se um anjo anunciar um outro evangelho que não seja esse que está escrito, é anátema, é maldito, é o espírito do anticristo, o espírito do engano que está na terra. E esse espírito do engano, o espírito de Jezabel, está enganando a muitas igrejas, aleluia, tolerando o pecado, aceitando o pecado dentro da igreja, aleluia. Jezabel ensinava uma falsa liberdade. Veja no versículo 20: ensinar e enganar os meus servos
para que se prostitui e coma sacrifício de idolatria. Veja, o ensino de Jezabel levava duas coisas. Olha aí no texto, o ensinamento de Jezabel levava a igreja a duas coisas. Primeira coisa, se prostituir. Veja que no versículo 20, aleluia, a Bíblia diz que ela ensinava a se prostituir. E o que significa prostituição? Imoralidade, impureza, sensualidade, vida carnal. A palavra prostituição vem do grego, que significa porneia. Porneia significa fornicação, relação sexual antes do casamento. A prostituição, a impureza, a sensualidade, a lascívia, a luxúria, prática de pecados sexuais, seja pornografia, masturbação, relação sexual entre pessoas, praticando pecado, coisas que não agrada a Deus. Então veja que um dos ensinamentos que Jezabel conseguiu colocar dentro da igreja de Tiatira foi a prática sexual, foi a prática de prostituição, a sensualidade, a lascívia dentro, aleluia, da igreja. E a igreja aceitou aquela prática, aceitou aquele ensinamento. A igreja concordou com aquele ensinamento, aleluia. A igreja adotou aquele ensinamento. Nos dias de hoje, muitas igrejas aceitaram a lascívia dentro da igreja, o desejo sexual já manifestado na falta de pudor, na forma de falar, na forma de se comportar e na forma de se vestir. Igreja aonde as mulheres se vestem, aleluia, sensual, mostrando o corpo, a marca do corpo, as curvas. Homens que andam mostrando o seu corpo, demonstrando a sensualidade, a lascívia, a prática de prostituição que vem na sua mal conduta, na sua falta de pudor, de modéstia. E a igreja de hoje aceitou essa doutrina de Jezabel, aonde muitas irmãs dentro da igreja se vestem pior que as mulheres ímpias, se veste parecido com prostituta, mostrando todo o seu corpo, deixando Jezabel usar o seu corpo como instrumento de sensualidade e prostituição. Aleluia. O segundo ensinamento de Jezabel: comunhão com práticas que Deus condena. Havia prática de idolatria, havia comida sacrificada aos ídolos, havia idolatria misturada com o evangelho, secretismo religioso, confissão positiva, adoração aos mortos, havia adoração aos homens, adoração aos ídolos, a Baal, havia uma mistura. Jezabel conseguiu implantar essa falsa doutrina dentro da igreja. Nos dias de hoje é o que mais se vê: o secretismo religioso, prática de idolatria, adoração deuses estranhos, adoração ao Natal, que Jesus não nasceu no Natal, festas juninas praticadas dentro da igreja, costumes de outra religião dentro da igreja, símbolos de imagem de idolatria, símbolos de imagem de deuses dentro da igreja, adoração ao homem. Deus não é o centro do culto, mas sim os homens, os cantores, pregador, os homens viraram o centro da adoração. Aleluia. E isso é doutrina de Jezabel, que ela implantou dentro das igrejas. Ela ensinava que a pessoa podia servir a Deus, olha só, aleluia, e ao mesmo tempo viver misturada com o mundo. A Bíblia diz em Tiago 4:4: não sabeis que aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus? A Bíblia diz, Tiago 4:4: adúlteros e adúlteras. Aí a amizade com o mundo é inimizade contra Deus.
E todo aquele que ama se torna inimigo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 12, no versículo 14, a Bíblia é bem clara. Aleluia. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá Deus. A igreja de Tiatira, boas obras, fazia obras sociais, ajudava o pobre, o necessitado. Era uma igreja de fé, uma igreja cheia, uma igreja que tinha amor, uma igreja paciente, uma igreja que tinha boas obras. Mas esta igreja não tinha santidade. Não tinha santidade. Por que que essa igreja não tinha santidade? Porque o espírito de Jezabel enfraquece a santidade na igreja. Por isso que nós vimos hoje muitas igrejas mundanas. Igrejas que fazem festa, comete escândalo, traz o funk para dentro da igreja, onde jovens dançam funk, dançam samba, pagode para Jesus, rock para Jesus, se vestem com roupas mundanas, homens com seus cabelos compridos, tocando instrumento, e Paulo diz que é desonroso o homem usar cabelo compridos, com brincos na orelha, de bermuda, boné na cabeça, tocando instrumento, certos tipos de dança na igreja que está escandalizando. O que é isso? O que é isso? O espírito de Jezabel, a doutrina de Jezabel enfraqueceu a santidade dentro da igreja. As igrejas atuais não buscam mais santidade. As igrejas atuais, elas buscam, aleluia, um culto de miticismo, um culto de confissão positiva, aonde a teologia da prosperidade é mais importante. Eles buscam bênçãos financeiras, buscam riquezas, buscam aquilo que vai satisfazer a sua carne, mas não a busca pela santidade. Hoje a pregação não confronta o pecado. Os pregadores, principalmente os que cobram para pregar, a mensagem é motivacional, mensagem de motivação, mensagem que Deus é contigo, mensagem que Deus vai te dar, mensagem que a tua vitória vai ter sabor de mel, que Deus vai virar a página da sua vida, que Deus vai escrever uma nova história, mas não se vê mensagem, principalmente nos grandes congressos, pregando contra o pecado, contra o adultério, o lugar aonde não era para ter adultério, e o segundo casamento, o lugar que não era para ter é dentro da igreja. Mas infelizmente a igreja hoje não está sendo exemplo. O que mais tem dentro das igrejas é o segundo casamento, é o adultério, é a traição, é a prática sexual, a prostituição, contaminando a igreja. Músicos, pastores, membros, cantores e até pregadores praticando pecado de prostituição, e eles acham que não tem nada a ver. Ainda usa exemplos como o de Davi. Davi caiu sim. Davi pecou sim, mas Davi se arrependeu, e você não vê Davi pecando novamente, adulterando de novo. E o pecado de Davi trouxe sérias consequências para a vida dele, porque o pecado traz consequência, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o espírito de Jezabel, nos dias atuais, está enfraquecendo a santidade da igreja. Jezabel representa um espírito do engano, manipulação, sedução espiritual. Assim como no Antigo Testamento, o que Jezabel fazia? Ela levava o povo à idolatria, ela matava os profetas. Quem não fizesse o que ela dizia, ela mandava matar os profetas. Elias, o tisbita, teve até medo dela. Elias pensou
que ela já tinha matado todos os profetas. Por isso que quando Deus falou com Elias, ele disse: só eu sobrei dos profetas. Mas Deus disse: Elias, não, ainda tem 7.000 que não comeu na mesa de Jezabel, ainda tem 7.000 que não aceitou a doutrina de Jezabel, ainda tem 7.000 que não se contaminou com a doutrina de Jezabel. Aleluia. O espírito de Jezabel faz 3 coisas dentro da igreja. 3 coisas o espírito de Jezabel faz dentro da igreja. Número 1, seduzir. Número 1, seduzir. Torna o pecado bonito. Ela vai seduzir. O pecado vai se tornar bonito. O pecado não tem nada a ver se vestir assim, se comportar assim, andar assim. Se você se prostituir, Deus perdoa. Deus, ele é amor. Irmã, tu tem que ser bonita, você tem que se vestir bela, mostrar sua beleza. A irmã chega no culto, ninguém consegue nem ajoelhar para orar, porque aparece tudo, aparece o tamanho das nádegas, aparece a marca do biquíni que ela foi na praia, expôs seu corpo e se queimou, e chega na igreja, faz questão de usar um tomara que caia, uma camisa sem a alça, para mostrar que está queimadinha. O espírito de Jezabel que seduz, que transforma o pecado bonito, o pecado que não tem nada a ver. Segunda coisa que o espírito de Jezabel implantou nas igrejas hoje: enganar. Chama pecado de liberdade. Chama o pecado de liberdade. O espírito do engano, aonde o pecado não é mais pecado hoje, aonde as pessoas dão um nome, quando a igreja está aprofundada no pecado, quando aquela igreja está mundana, mundanismo puro, eles dizem não tem nada a ver. Ou seja, o pecado não tem nada a ver. É o espírito de Jezabel, do engano, chamando o pecado que não tem nada a ver. A terceira coisa, domina, cala a voz profética da igreja. O espírito de Jezabel, ela cala a voz profética na igreja. Muitas igrejas, se um membro verdadeiro que não se contaminou com o pecado, que não aceita o pecado na igreja, se ele tiver uma oportunidade para pregar, ou uma oportunidade para falar algo da parte de Deus, se ele confrontar aquela igreja, se ele pegar contra o pecado, o pastor tira a oportunidade dele, exclui ele da igreja. A diretoria olha com o olhar virado para ele, vão dar disciplina para ele. Hoje tem pessoas ganhando banco, sendo disciplinado, porque confrontou o pecado, porque não aceita o pecado dentro da igreja. Tem membros hoje sendo afastados dos seus cargos, porque chegou diante do pastor e disse: pastor, não é certo você colocar no altar pessoas adúlteras. Pastor, não é certo essa irmã cantar no altar com as roupas que ela está vestindo. Pastor, não é certo você colocar o microfone, homens ímpios, no altar. Pastor, não é certo você colocar pessoas que estão vivendo em fornicação, que não são casados, para pregar. Essas pessoas são desprezadas, não têm cargo, são disciplinadas, são mal vistas na igreja. Em alguns casos, o pastor expulsa aquele irmão da igreja, expulsa aquele irmão da igreja. Deus deu tempo para o arrependimento. Veja comigo, Apocalipse 2, versículo 21. Deu-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Antes de julgar, Deus chama o arrependimento. Deus mostrou tudo que estava em oculto na igreja de Tiatira. Deus mostrou a doutrina de demônios que Jezabel
implantou dentro daquela igreja. Deus mostrou porque ele tem os olhos como chama de fogo e os pés como um latão reluzente, que pisa com justiça e que vê tudo que está oculto. E agora Deus vai chamar a igreja ao arrependimento. Deus vai exortar a igreja a se arrepender. Antes de Deus julgar, Deus chama a igreja ao arrependimento. Antes de Deus ferir, Deus está avisando. E antes de remover, Deus está dando oportunidade. Mas o perigo é quando a pessoa recebe o tempo para se arrepender e usa esse tempo para continuar pecando. O que é arrependimento? Mudança. O que Deus está falando para a igreja de Tiatira, o que Deus está requerendo da igreja? Mudança. Deus está dizendo, vocês têm boa obra, vocês fazem um bom trabalho, vocês têm fé, vocês têm amor, vocês têm paciência, mas vocês estão aceitando doutrinas de demônio dentro da igreja, estão tolerando o pecado de Jezabel, estão seguindo uma mulher que está profetizando coisas que eu não mandei, estão vivendo como o mundo vive. Eu quero arrependimento, eu estou dando tempo para vocês se arrepender, largar o pecado, largar o mundanismo, largar a idolatria, largar a prostituição, largar o adultério. A palavra arrependimento significa mudança de comportamento. A palavra arrependimento no grego significa metanoia, mudança de comportamento, mudança de mente. Sentir tristeza pelo pecado cometido, convenção, abandonar os pecados e voltar para Deus. A Bíblia diz, Isaías 55, 6 e 7, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor. A palavra converter significa arrependimento, se converter, mudar o seu comportamento, e Deus deu tempo para a igreja se arrepender. Versículo 22. E eis que porém numa cama sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Quando não há arrependimento, vem um juízo. Porque primeiro Deus está dando tempo para você se arrepender, para você parar com essas práticas de prostituição, masturbação, desejo carnal, desejo sexual por pessoas do mesmo sexo. O que é isso? Homossexualismo, lesbianismo, adultério, orgia, pornografia, cobiça, lascívia, sensualidade, se vestir sem pudor, sem modéstia. Deus está dando tempo para abandonar o pecado e você não quer. E quando não há arrependimento, vem o juízo. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que vai o quê? Colocar numa cama. A cama que era lugar de prazer se tornará lugar de dor. Aquilo que Jezabel usou para seduzir será transformado em juízo. Deus está dizendo, se não houver arrependimento, eu mesmo vou tratar. E o que a Bíblia diz em Hebreus 10, 31? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Se eu cair na mão do homem, Deus tira. Se cair na mão do diabo, Deus tira. Se cair na mão da morte, Deus tira. Mas se cair na mão de Deus, é horrenda coisa. Ninguém tira. E quando Deus trata, Ele traz o juízo e a condenação. Mas o que me chama a atenção, que dentro da igreja de Tiatira, dentro de uma igreja que estava contaminada com o ensinamento de Jezabel, uma igreja que tinha boas obras, fé, tinha amor, tinha paciência, mas estava contaminada com a doutrina de Jezabel. E a doutrina de Jezabel era levar o povo ao erro, era levar o povo à prostituição, à idolatria, práticas que Deus condena. Mas dentro desta igreja ainda havia remanescente. Veja comigo, versículo 24. Ainda havia remanescente, pessoas fiel. Versículo 24. Mas eu vos digo a vós,
e ao restante que estão em Tiatira, a todos quanto não tem esta, olha que forte, nem todos em Tiatira estavam contaminados, irmão. Ainda havia pessoas dentro da igreja de Tiatira que não aceitou essa doutrina. Havia ainda homens e mulheres fiel. Havia crentes que não aceitaram aquela doutrina. Havia servos que não se dobraram ao espírito de Jezabel. Mas mesmo quando muitos, aleluia, se corrompe, ainda existe aqueles que diz: eu não vou me contaminar, eu não vou aceitar isso. Aleluia, dentro da igreja de Tiatira ainda tinha pessoas que não aceitou a doutrina de Jezabel. Ainda havia crente fiel que não se contaminou. Ainda havia pessoas que verdadeiramente guardavam no seu coração a sã doutrina, guardava a verdade. Pessoas que não abriu mão de andar no estreito, na porta estreita. Pessoas que não se contaminaram. Pessoas que não amou a doutrina de Jezabel. Por isso que a Bíblia diz, meus amados irmãos, em 1 João capítulo 1, versículo 1 João capítulo 2, versículo 15, aleluia, versículo 14 e 15: não ameis o mundo nem que há no mundo, porque o mundo passa, aleluia, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e soberba da vida. Havia irmãos ali na igreja de Tiatira que fazia a diferença. Hoje, os irmãos que guardam a sã doutrina, eles são até mesmo zombados, fazem gracinha dizendo que quer ser mais santo. Olha para a irmã e diz: se a saia não vai te salvar, esse coque não vai te salvar, esse irmão quer ser mais santo que o outro. Irmão, nós somos zombados, eles zombam da gente, escarnecem, fazem gracinha, mas dentro da igreja de Tiatira ainda tinha pessoas sérias, pessoas que guardavam a sã doutrina, que não se contaminou, que não aceitou a doutrina de Jezabel, que não aceitou o espírito do engano, que não aceitou o espírito da prostituição. Dentro da igreja de Tiatira ainda havia os remanescentes, crente fiel, que não aceitou o adultério, que não aceitou a lascívia, a sensualidade, a mentira, que não aceitou o mundanismo dentro da igreja. Havia ainda pessoas sérias, e a Bíblia diz, e olha que a Bíblia vai dizer: aos que foram fiel. Apocalipse 2, versículo 26: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, com vara de ferro as regerá, serão quebrantados como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aos que vencer, aos que não se contaminar, aos que se arrepender, que largar o pecado e for fiel à sã doutrina bíblica. O que é sã doutrina? É o santo ensinamento de Jesus dado à igreja. A santidade é a base da sã doutrina. O que é a base? É aquilo que sustenta, é aquilo que é o alicerce da igreja, é a santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Sem a santidade do corpo, sem a santidade da alma, do espírito, sem a santidade dos olhos, da mente, do coração, dos lábios, ninguém verá a Deus. Então, meu irmão, seja fiel. Tome cuidado, não se contamina com a doutrina de Jezabel, não aceite o espírito do engano, não aceite o pecado, não se conforma com este mundo. Foi o que Paulo escreveu em Romanos 12, versículo 1, capítulo 12, versículo 2: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Deus seja louvado.